no meu tempo, a escola era um lugar onde ensinava ler, escrever, fazer desenho. E não essas coisas de Dia da Consciência Negra, Dia da Mulher. Ai, onde é que essas pessoas querem chegar com isso? Esse é um discurso que claramente a gente encontra pela internet quando a gente vê alguma notícia referente a alguma ação na escola que promova os direitos humanos, como, por exemplo, Dia de Combate à Homofobia, Dia de Combate à Violência contra a Mulher ou até mesmo a celebração da Consciência Negra. E o mais chocante é que são pessoas que não fazem educação criticando ações de educação. Tudo bem, eu sei que o serviço público, ele tá aí para ser questionado por todo mundo mesmo. Porém, esse discurso sinaliza vários problemas que a gente tá em 2020 e ainda não superou. E um deles é o reconhecimento do papel da escola enquanto espaço de formação para além do cognitivo. E principalmente de um nítido combate à educação para direitos humanos. Mas o que seria uma educação para direitos humanos? E claro, é importante perceber que ao longo da vida, mesmo a gente depois de formado, terminando o ensino médio, a gente ainda tem a oportunidade de aprender. E é importante aprender que a escola mudou, está mudando e precisa mudar cada vez mais. E com isso, a sociedade entra num processo também de educação para a compreensão de por que certas práticas acontecem dentro da escola. Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Olá pessoal, estamos de volta em mais uma sala de aula e no vídeo de hoje vamos discutir questões em torno da educação para os direitos humanos. Quais são os aportes legais que garantem esse tipo de educação na escola e compreender principalmente o porquê a gente tem que ter educação para direitos humanos na escola, uma vez que a gente vive um nítido movimento em que se combate e se questiona ações para direitos humanos dentro da escola. Parecendo uma apresentadora de jornal. E o que seria uma educação para direitos humanos? Seria promover uma cultura política e ética dentro da escola, em que todos e todas têm igualmente o direito de ser tratados e tratados com respeito e dignidade, independente de classe social, gênero, etnia, raça, classe social e orientação sexual. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000 principalmente, no nosso país, inúmeras legislações de educação, elas apontam e sinalizam a necessidade de educação para os direitos humanos, por meio de propostas de ações no campo do reconhecimento e respeito à diversidade e aos direitos humanos. Eu vou mencionar algumas dessas leis que surgiram nesse período. Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB de 1996, que é uma legislação que regulamenta o sistema educacional público e privado do Brasil. Parâmetros curriculares nacionais, lançados ao fim dos anos de 1990, com edições complementares ao decorrer dos anos 2000. São diretrizes elaboradas pelo governo federal que orientam a educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. São normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Base Nacional Curricular Comum, a famosa BNCC, é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. E só para frisar, grande parte dos documentos que eu citei, eles são antes do governo do PT, porque se costuma muito acusar o PT de levantar uma educação com base em, como a gente vai falar em breve, ideologia de gênero. Só que, os documentos estão postos aí há muito tempo. Inclusive, se eu voltar mais, a gente vai encontrar na Constituição de 1988 elementos que sinalizam a educação para os direitos humanos. E todas essas políticas públicas, elas causam um estranhamento em alguns profissionais de educação que, como eu já disse naquele vídeo sobre o menino doentinho, alguns profissionais de educação já haviam banalizado práticas de preconceito e discriminação, como, por exemplo, fazer piadas racistas, fazer piadas misóginas. Então, alguns profissionais ainda param e ficam assim: ué, agora não pode mais nada? Agora tudo é preconceito? Então você para e pensa, se dentro da escola ainda há uma resistência para a promoção de práticas para os direitos humanos, imagina fora da escola. Então a gente começa a delinear aqui o seguinte,
que a promoção de uma educação para direitos humanos em alguns espaços escolares é um processo de nadar contra a corrente, porque ainda precisa se vencer essa barreira da banalização das violências que sempre aconteceu na escola. Não é porque sempre aconteceu que tem que continuar acontecendo. A gente tem que refletir isso, porque isso é muito perigoso. E sim, é importante lembrar que a escola não está aí só para ensinar conteúdos. É importante o desenvolvimento de novas práticas e atitudes que permitam o desenvolvimento de uma cultura de paz, respeito e tolerância pelo próximo. E assim, a gente possa desenvolver transformações não só dentro da escola, mas como na sociedade no geral. Principalmente para aquelas pessoas que convivem diretamente com esses tipos de violência e muitas delas já aceitam que é normal passar por aquilo, que é normal ser vítima de racismo, que é normal ser vítima de machismo, que é normal ser vítima do capacitismo. Então, quando a escola promove os direitos humanos, ela também empodera as pessoas de perceberem, isso que tu tá passando não é certo não é normal. Tu merece tratamento de igual para igual. Tu merece um tratamento que leve em consideração o respeito a quem tu és. Gente, por que o meu filho tá tendo uma aula sobre Lei Maria da Penha? O que é que vocês estão querendo dizer com isso? Ele deveria estar aprendendo a conjugar verbos do pretérito mais que perfeito e não falando sobre Lei Maria da Penha. Que escola é essa? Porque se celebra um dia na escola da consciência negra, a gente deveria celebrar a consciência humana, minha gente. Que história é essa? Aí fica 5 meses para o Enem. E aí, como é que meu filho vai fazer a prova? Agora, um evento contra a homofobia? Minha gente, a questão LGBT tá em todo canto. A pessoa liga a televisão, tá a Pablo Vittar lá dançando. Gente, vocês estão querendo forçar a gente a aceitar. Eu não sou obrigada a aceitar. Até porque o meu filho ele é muito heterossexual. O quarto dele tá cheio de foto de mulher. Tem a Britney, tem a Lady Gaga, tem a Beyoncé. Tem a santa paciência. Eu. Bem, minha senhora, enquanto o nosso país foi um dos países que mais mata a população LGBT, mais mata mulheres, mais mata e se criminaliza a população negra, esses tópicos eles são mais que necessários na escola, tá? Enquanto mulheres forem cruelmente violentadas e assassinadas no nosso país, levar a Lei Maria da Penha para a escola se faz necessário para que as meninas aprendam que não é normal ser agredida pelo esposo, não. É assim que a gente empodera as pessoas, fazendo com que elas percebam seus direitos. Levando questões sobre o racismo para a escola, a gente faz as pessoas perceberem, nossa, por que nosso país tem uma política de cotas raciais? Assim como dentro da escola, fora da escola, na sociedade no geral, muitas pessoas estão banalizando práticas de violência, de humilhação, de agressão, acusações por pertencerem a determinados grupos sociais e até mesmo os estereótipos que são associados a esses grupos. A gente precisa transformar as pessoas que estão dentro da escola e perceber que as coisas não são bem assim, para quem sabe essas pessoas se tornem agentes multiplicadores fora da escola e quem sabe a gente tem uma sociedade menos pior. Ou não, né? Vamos deixar como tá, vamos deixar todo mundo se lascar. E tá na hora de parar de achar que esses grupos, eles estão querendo mais direitos. Na verdade, o que queremos é existir em paz e ser respeitados. Porque, essas taxas que vocês estão vendo aí, elas não são nada bonitas. Elas não são orgulho para uma sociedade como a nossa. Então, enquanto estatísticas como essas forem uma realidade, essa será a pauta de discussão dentro da escola. Você já é inscrito no Delta Drag? Você já recomendou o conteúdo para alguém? Então, ajuda, por favor, se inscreve. E claro, se você gosta do conteúdo daqui, recomenda para aquele teu amigo ou amiga que talvez tenha interesse nos assuntos que a gente discute por aqui, tá bom? Muito obrigada. Pois eu queria muito ter aprendido que a diversidade é algo normal. Eu queria muito ter a certeza que uma mulher ela não tem o direito de ser agredida pelo seu companheiro só porque é casada com ele. Eu queria muito ter aprendido que o fato de ser negro e ser abordado na rua compulsoriamente e muitas vezes agredido pela polícia também não é algo normal. Isso me faz pensar o quanto eu e os meus colegas perdemos em relação a aprender. E quando eu falo aprender, não significa que a gente não aprendeu hoje em dia, mas
Quanto mais cedo a gente aprender que a gente tem direito de ser tratado com respeito, eu acho que a gente tem uma sociedade melhor. E acordem! Ser uma pessoa LGBTQI+, uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa com deficiência, não é motivo pra gente ficar à margem, não é motivo pra gente ser chacota. E a gente que passa por isso sabe o quanto é necessário dar uma sacudida naquelas pessoas que estão passando por isso também, para que elas percebam que não é normal, não é justo e não é correto, e vai justamente de encontro aos direitos humanos. E quando a gente traz essas discussões para a escola, a gente não está querendo doutrinar ninguém, nem impor nenhuma ideologia. A gente está querendo contribuir para que a sociedade seja minimamente mais respeitosa com a diversidade. Lembrando aqui que conhecer direitos e deveres é um papel de empoderamento dos indivíduos e capacita-os para a percepção de inúmeras práticas de violência que ora acontecem com eles ou acontecem ao redor. E a educação oferecida pela escola é um potencial meio de promoção dessa transformação que acontecerá na sociedade algum dia, que não é possível. Mas e aí, você que tá aí do outro lado? Tudo bem? Como você acha que seria se tivesse tido acesso a uma pauta de educação para a diversidade na época da escola? O que é que você acha que a escola ainda precisa discutir para que a gente promova uma educação para direitos humanos? Em meio a todo esse processo, onde a sociedade questiona muito o papel da escola, é importante lembrar e se fazer valer o direito que nós, professores, temos da liberdade de ensinar. Até porque, quando a gente escolhe determinadas práticas e abordagens para a escola, a gente sabe o que está fazendo. Até porque a gente não vai querer ir de contra a documentações, a legislações que estão postas há muitos anos em nossa sociedade. Não dá para se formar para a cidadania sem trazer para a escola situações que ainda acontecem na nossa sociedade. E principalmente questioná-las e fazer perceber que elas não são normais, não são naturais. E que a gente possa promover uma cidadania consciente e crítica, que preze pelo respeito, pela dignidade, pela empatia e pela tolerância. Até nossa próxima aula no Delta Drag.